Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar escutando esse podcast, mas eu quero te dar boas-vindas, né? Seja bem-vindo ao podcast Amigos do Noivo. Esse é o espaço onde os amigos do noivo se reúnem para junto nós estarmos crescendo no conhecimento, na revelação da palavra de Deus e na revelação do Filho de Deus, para juntos prepararmos o caminho do Senhor Jesus. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Matheus e eu sou o host desse podcast, né? Um nome difícil para falar que eu sou o apresentador, né? Então hoje nós vamos estar conversando, nós vamos estar estudando e se aprofundando um pouco mais sobre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Cara, sem dúvida nenhuma é um dos assuntos mais pedidos, né? Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, toda vez que eu vou conversar com as pessoas sobre isso, esse é o assunto que mais acontece, né? Então as pessoas geralmente querem saber quando é que vai acontecer, se é antes, durante ou depois da tribulação. E não é esse ponto que eu vou debater hoje, tá? Não é esse ponto que eu vou trazer hoje. Então, num próximo vídeo a gente vai sim falar sobre a grande tribulação e quando que vai ocorrer o arrebatamento em vista da grande tribulação. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre as bases, né, do arrebatamento. Trazer um pouco mais de fundamento a respeito do arrebatamento e da segunda vinda, beleza? Cara, e já separa a tua Bíblia, tá? Que a gente vai mergulhar bastante, a gente vai ter bastante base bíblica aqui, então eu vou estar durante esse episódio citando várias passagens para a gente estar lendo juntos. De novo, tá? Eu usei nesse episódio como roteiro o livro Escatologia Essencial, que existe um capítulo todo nesse livro que fala a respeito da segunda vinda e do arrebatamento, e eu deixo claro mais uma vez, esse livro é o melhor livro que a gente tem na língua portuguesa para quem está começando a estudar sobre escatologia. É um livro do Vitor Vieira, você encontra na Base Shop para comprar, na loja do Dizascope também tem. É um livro muito barato, cara. Se eu não me engano, tá menos de R$30. E esse livro, ele tem tudo que você precisa para começar o estudo. Numa linguagem simplificada, que todos conseguem ler e entender. Então, vou estar usando como base esse livro. A gente vai estar consultando a Bíblia o tempo todo pra gente estar fundamentando tudo que a gente vai estar aqui conversando e discorrendo com base bíblica, tá? Tudo que a gente ensina tem que estar na Bíblia. Sejam bereanos. Tudo que eu ensinar, vocês vão na Bíblia e vão ver se é verdade. Cara, e primeiro a gente precisa estabelecer aqui que a segunda vinda, né? A volta de Jesus e o arrebatamento são duas dinâmicas diferentes, tá? Não é a mesma coisa, embora elas aconteçam simultaneamente, né? Ou seja, ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, né? Aconteçam assim, praticamente juntas, são dinâmicas diferentes. Então a segunda vinda, ela é o ato de Jesus rasgar os céus e descer para estabelecer o seu reino, habitando na terra eternamente. Já o arrebatamento é o encontro dos santos, né? Os santos vivos com corpos transformados e aqueles que morreram ressurretos em corpos transformados com o Senhor Jesus nos ares. Então a gente vê muita confusão quando o assunto é arrebatamento e segunda vinda. E muita gente confunde como se o arrebatamento fosse a segunda vinda. E não, o arrebatamento é uma das coisas que acontecem na segunda vinda, mas ela não é toda a segunda vinda de Jesus. Então a gente já começa estabelecendo isso, tá? A segunda vinda é todo o processo de Jesus, desde ele abrir os céus, descer com o exército celestial, ressuscitar os mortos em corpos incorruptíveis, transformar os corpos daqueles que estiverem vivos, reunir esse povo, né, junto com ele, derrotar o exército do anticristo e estabelecer o seu reino. E o arrebatamento é uma das etapas, tá? Que é a etapa de a gente ser reunido com Jesus, né? Todos os santos que forem salvos serem reunidos com Jesus nos ares para seguir até o estabelecimento do reino dele em Jerusalém. Então, vamos lá. E a primeira pergunta sempre que surge, né, quando o assunto é arrebatamento, né, segunda vinda, é quando? Quando que acontece isso, né? Quando que Jesus volta? Quando que a igreja é arrebatada? E aí a gente já entra no ponto que Jesus ele estabeleceu que o dia e a hora nós não sabemos, quem sabe é só o Pai. Então, pelo que Jesus nos ensinou, nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora, mas só o Pai. Então a gente não deve se preocupar com o dia e com a hora, mas como a gente já tem ensinado aqui, isso não pode ser também um salvo-conduto, né? Uma desculpa para que a gente viva uma vida despreparada por não sabermos o dia nem a hora.
mas a gente consegue ter uma noção da época da vinda de Jesus. Então a gente consegue ter uma noção da época em que isso acontecerá e como que a gente consegue ter uma noção de quando isso vai acontecer. Pelos sinais que Jesus nos deixou escrito nos seus sermões escatológicos. Obviamente que nos profetas a gente tem vários sinais, no Apocalipse a gente tem vários sinais, mas Jesus ele deixou praticamente um mapa de sinais que a gente consegue analisar esses sinais e pelo que a gente analisa esses sinais, a gente vê esses sinais sendo cumpridos, a gente consegue entender que a época está próxima. E esse sermão escatológico de Jesus a gente consegue encontrar em Mateus 24 e 25, né? Marcos 13 e Lucas 17. E Jesus, em Mateus 24 e 32, ele nos ensinou a discernir a época da volta dele, né? Então vamos ler Então a primeira referência bíblica que a gente vai ler juntos é Mateus 24 e 32. Abre a tua Bíblia aí. E diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aqui Jesus diz, né? Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo. Todas essas coisas o quê? Tudo que ele ensinou antes. Então, durante todo o capítulo de Mateus 24, Jesus estabelece uma ordem de sinais que aconteceriam, e esses sinais indicariam que estava próximo o dia do Senhor, que estava próxima a vinda de Jesus. Então nós observando os sinais, discernindo os sinais, nós conseguimos saber que o tempo está próximo. Nós não vamos saber o dia e a hora, não vamos saber o tempo exato de Jesus voltar, mas nós não seremos confundidos e nem surpreendidos, porque ao observar os tempos, ao discernir os sinais, nós saberemos que está próximo a vinda de Jesus. E se você quer saber mais sobre esse assunto, o episódio 8 desse podcast, ele fala exatamente sobre isso, sobre como que nós não seremos pegos de surpresa por sabermos os sinais, por estudarmos os sinais. A gente vai estar preparado e nós vamos saber quando Jesus vai voltar pelos sinais. Não saberemos o dia e a hora, mas saberemos o tempo. E seguindo essa pergunta do quando acontece, né, nós conseguimos concluir o momento da vinda de Jesus seguindo algumas indicações que a gente encontra nas Escrituras. E de novo pega a tua Bíblia que a gente vai abrir alguns textos. O primeiro é 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, abre aí. E diz assim: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente consegue ter uma indicação de que o Senhor voltará ao som da trombeta. E a gente tem mais uma indicação de quando vai ser, né, a vinda de Jesus no livro de Apocalipse. Aconselho que vocês leiam, né, Apocalipse do capítulo 8 ao capítulo 11. Nós somos apresentados a 7 trombetas. E eu vou ler apenas a última trombeta, que é no capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Então nós somos apresentados aqui no livro de Apocalipse as 7 trombetas. E aí a gente vai para mais um texto que a gente já estudou aqui,
que é 1 Coríntios 15, 52. Vocês vão entender que a gente está seguindo uma sequência para saber um momento exato. Exato não, né? Jamais a gente saberá um momento exato, mas para saber um momento que acontecerá a vinda de Jesus, né? E o arrebatamento. E 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui nós temos o entendimento de que vai ser ao som da última trombeta, né? Existe um entendimento equivocado de que a igreja vai ser arrebatada no piscar de olhos na última trombeta, mas a última trombeta é quando Jesus ele rasga os céus, ele ressuscita os mortos e aí ele arrebata a sua igreja. Então o piscar de olhos não é para o arrebatamento, tá? O piscar de olhos é para a ressurreição e transformação dos corpos. Mas Jesus ele volta ao som da última trombeta. Jesus ele inicia o processo da sua segunda vinda, ele inicia a sua volta ao som da última trombeta, que é quando ele rasga os céus, ele desce, ressuscita os mortos, transforma os corpos daqueles que estiverem vivos e os arrebata até os ares. Então a gente, analisando esses três textos, nós sabemos que Jesus ele volta ao som de uma trombeta em 1 Tessalonicenses 4. Apocalipse 8 até o capítulo 11 nos mostram que existem 7 trombetas. Em 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão na última trombeta, ou seja, a vinda de Jesus acontecerá ao som da última trombeta. E que fique bem claro, meus irmãos, não tem coincidência aqui, tá? Não é, a trombeta de Tessalonicenses é uma, a trombeta de Coríntios é outra e a trombeta de Apocalipse é outra. Não existe coincidência. As 3 passagens se referem ao mesmo evento, as mesmas trombetas. Então nós temos aqui uma visão e a certeza de que a volta de Jesus, que a segunda vinda de Jesus, se dá ao som da 7ª trombeta, que está lá em Apocalipse 11. E aí a gente levanta uma pergunta, né? Por que é importante a gente conhecer as trombetas, né? Por que é importante a gente conhecer esses sinais, né? E se a gente lê o livro de Apocalipse, a gente é apresentado a 21 juízos que Deus derrama sobre a terra no fim dos tempos. E esses juízos, eles são numerados e eles são sequenciais. E eles não são intercambiáveis. E traduzindo isso, eles vão acontecer exatamente na ordem que é disposta em Apocalipse. Então a gente tem ali em Apocalipse, por exemplo, se eu não me engano, no capítulo 4, apresentado um rolo, né, um livro que é escrito por dentro e por fora, e esse livro, esse rolo, ele é selado por 7 selos. E Jesus ele é apresentado como o único digno de abrir o livro, né, de romper os selos. E a gente vai vendo que a cada selo rompido é um juízo de Deus que é derramado sobre a terra. E após esses selos nós somos apresentados a 7 trombetas. E essas trombetas elas são tocadas numa ordem sequencial de 1 a 7. E cada trombeta tocada desencadeia um juízo até que a 7ª trombeta causa a vinda de Jesus. E após a vinda de Jesus são derramadas 7 taças, que é a ira de Deus sobre o exército do anticristo e todos aqueles que se venderam e tiveram a marca da besta. E é muito importante nós entendermos que esses eventos acontecem sequencialmente e nós não podemos mudar a ordem desses eventos. Então primeiro são os selos de 1 a 7, depois as trombetas de 1 a 7 e depois as taças de 1 a 7. Cara, aqui é muito legal, sabe? O cuidado que Deus, o cuidado que Jesus ao revelar o Apocalipse para João, ele teve com nós, cara. Porque quando ele revela para nós as sequências dos juízos a serem derramados, que os juízos eles são numerados, são sequenciais, ele faz isso para que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo, porque quando a gente olhar para o primeiro selo, a gente reconhecer esse sinal, a gente já sabe que o segundo selo está chegando logo em seguida, e a gente consegue orar para que Deus apresse o seu plano. A gente pode orar para que Deus possa nos dar salvação sobre isso. Nós podemos orar para que Deus continue fazendo o evangelho expandir durante esse momento, sabe? E nós vamos poder acompanhar. O livro de Apocalipse vai ser um manual para a gente acompanhar os juízos de Deus derramados na terra. E nós podemos saber onde nós estamos na narrativa bíblica. Lembrem de novo da lição da figueira.
A gente observa esses acontecimentos profetizados e a gente consegue entender no tempo que a gente está. E o livro de Apocalipse, ele é muito detalhista, ele detalha muito bem os eventos, a gente não vai se confundir. E, por exemplo, quando a gente observar que os eventos que estão acontecendo na Terra são os eventos que estão profetizados na sexta trombeta, nós vamos se levantar com mais fervor para orar e para pregar o Evangelho, porque nós sabemos que o próximo sinal é a vinda de Jesus. Então é muito importante nós conhecermos a profecia, porque essa profecia vai servir para a gente como um manual, como uma bússola no final dos tempos, tá? E isso já quebra, né, aquilo que eu disse, né, que o Apocalipse é um mistério. Pelo contrário, meus amigos, o Apocalipse não é um mistério e não é um segredo, ele é uma revelação. Inclusive o nome do livro Apocalipse em grego é revelação. Então o livro de Apocalipse não está aqui para esconder nada, para dificultar nada, para trazer mistérios. Pelo contrário, ele está ali para nos revelar aquilo que vai acontecer, para que a gente esteja preparado, beleza? E eu quero fechar essa sessão aqui dos sinais, né, antes da vinda de Jesus, lendo uma citação do Vitor aqui no livro Escatologia Essencial, que eu acho muito importante. E ele diz assim: no fim dos tempos, o livro de Apocalipse será para os santos como um manual de intercessão, que nos mostrará antecipadamente pelo que orar. Ele também nos ajudará na proclamação profética, pois poderemos anunciar com ousadia quais serão os próximos acontecimentos. Isso, cara, é tudo. Então a gente vai poder orar para que Deus cumpra as profecias que estão a seguir no livro. A gente pode se levantar com ousadia e falar: ei, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, esse juízo recairá. E quando esse juízo recair, as pessoas vão reconhecer que verdadeiramente nós estamos profetizando da parte de Deus. Então o livro de Apocalipse não é sobre mistérios, é sobre revelação. Então, bora! Então, feito esse parênteses, né, continuamos. Uma outra pergunta que eu deixei aqui pra gente responder, né? O que acontece com os santos no arrebatamento? E essa é uma dúvida que eu tenho quase certeza que todos os cristãos, eles têm essa dúvida e eles têm, mesmo que minimamente, um interesse pelo tema, né? O que vai acontecer? Como que a gente vai ser arrebatado? Pra onde, né? E nós temos base bíblica para analisar e a gente ver e entender o que vai acontecer e o que é o arrebatamento, né? E a gente vai voltar de novo ali para Tessalonicenses 4:16. 1 Tessalonicenses, né? 4:16. Que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente entende aqui que a primeira coisa que vai acontecer, a partir do momento que Jesus der a ordem para o arcanjo anunciar, a trombeta ressoar, Jesus ele vai abrir os céus, e a primeira coisa que acontecerá é a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos acontecerá, como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 15:52, no piscar de olhos. Então, o primeiro evento da segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento, e sim a ressurreição dos mortos em corpos glorificados. E aí no versículo seguinte, né, de 1 Tessalonicenses 4, ali no versículo 17 diz: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a sequência, né, logo depois de Jesus rasgar os céus e ressuscitar os mortos no abrir e fechar de olhos, os salvos em Cristo, que estarão vivos na terra, junto com os ressuscitados, eles serão arrebatados, né, com corpos glorificados, com corpos transformados, e se reunirão, né, seremos reunidos, encontraremos com Jesus nos ares, nas nuvens, para vivermos eternamente com Jesus. Então o arrebatamento, segundo Paulo, não é para o céu. O arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, não é para o céu, para ficarmos lá no céu junto com Jesus e depois voltarmos. Não, o apóstolo Paulo não fala isso. O apóstolo Paulo fala que o arrebatamento será uma reunião dos santos, os ressurretos, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos com corpos transformados, se reunirão com o Senhor nos ares.
se reunirão com o Senhor nas nuvens para reinarem com ele para todo sempre, né? Para estabelecerem com Jesus o reino milenar. E aí 1 Coríntios 15, 51 a 53, e ele diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, todos os salvos terão seus corpos transformados e glorificados em um piscar de olhos. Os mortos já ressuscitarão com corpos glorificados e os que estiverem vivos serão transformados instantaneamente, no abrir e fechar de olhos, para depois serem reunidos com Jesus nos ares. E a gente vai para mais um texto aqui, Apocalipse 22, 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, os santos receberão de Jesus na segunda vinda dele recompensas eternas. Ele vem com recompensas para aqueles que guardaram seu testemunho. E isso é muito lindo. Esses 4 pontos que a gente acabou de analisar juntos é o que acontecerá com os santos na vinda de Jesus. Então, o que acontecerá com os santos na vinda de Jesus? Os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos em Cristo terão seus corpos transformados e vamos ser arrebatados junto com os que foram ressuscitados com o Senhor nas nuvens, né? Nos encontraremos, nos reuniremos com o Senhor nos ares, né? Nas nuvens, para estarmos eternamente com o Senhor. Todos serão transformados, recebendo corpos glorificados no abrir e fechar de olhos, e os santos receberão recompensas eternas. Então, eu vou fechar esse episódio por aqui como uma introdução à segunda vinda, né? Então, uma introdução ao arrebatamento, né? Então, a gente conseguiu entender o que é o arrebatamento, o que é a segunda vinda, quando que vai acontecer e o que vai acontecer com a gente. Então, no próximo episódio, eu vou falar um pouco mais sobre as etapas da segunda vinda do Senhor e vou trazer para vocês uma visão de como a segunda vinda de Jesus, ele se assemelha, ele tem como um plano de fundo, né? Como um pano de fundo, o casamento judaico. Então, é isso. Já salva já esse podcast. Se você não segue esse podcast, comece a seguir. Vai ter muito conteúdo bom aqui. A gente está construindo juntos um caminho bem legal. E eu quero que você tenha o seu coração incendiado por essa mensagem até que o Senhor venha, tá? Então fica comigo aí no próximo episódio que a gente vai estar desenrolando um pouco mais. A gente vai estar esclarecendo e se aprofundando um pouco mais nesse assunto, tá? Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. É nóis!